tema hoje. O tema hoje é Morte na Panela. Morte na Panela, está aqui um alerta sobre a crise bíblico-teológica no protestantismo brasileiro. Ih, cara! Treta! Homenagem ao Thales, nosso amigo Tretas em Amor. Vamos começar explicando para a turma que ainda não sabe, ou sabe mais ou menos, as diferenças das ondas de pentecostalismo, né? Primeira onda, segunda onda, terceira onda, para o pessoal entender, porque hoje em dia está tudo tão confuso, né, no mundo, que a gente não sabe mais fazer as diferenças. Bom, gente, o pentecostalismo, ele tem o seu início particularmente agora no final do século XX, no Brasil, atribuído a uma certa dissidência da Igreja Pentecostal de Nova Vida, né, com o surgimento dessas primeiras igrejas chamadas neopentecostais no Brasil. Isso é uma acusação que fazem, sobretudo, a Igreja Pentecostal de Nova Vida. Hoje é uma igreja que está separada em dois grupos, né? Uma continuou se denominando Pentecostal Nova Vida e a outra possui o bispado do bispo Walter Macalester, né? A liderança do bispo Walter Macalester, que hoje é Igreja Cristã Nova Vida, cuja teologia é reformada pentecostal. Inclusive ele tem um livro sobre isso, Reformado Pentecostal, ou Pentecostal Reformado. Isso. O Pentecostal Reformado, e ele também tem um livro sobre o neopentecostalismo, onde ele expõe, pela perspectiva dele, da Igreja Cristã Nova Vida, toda essa trajetória muito falada do surgimento do neopentecostalismo no Brasil a partir da igreja oriunda do trabalho iniciado pelo seu pai, o bispo Roberto Macalester. Eu me lembro que eu era garotinho, eu não sonhava em ser cristão, e eu me lembro de deitado na cama da minha mãe, na casa que nós morávamos em Itaboraí, ouvindo a Rádio Relógio, e ouvia aquele senhor... Café espiritual. Ouvia aquele senhor falando aquilo, me deixava fascinado. Legal. É interessante, a minha conversão se deu em 1996, aos 26 anos de idade. Em 2008 eu tive o prazer de trabalhar no IBRMEC, Instituto Bíblico Roberto Macalester de Estudos Cristãos, dando aula de Antigo Testamento para os pastores dele na formação da primeira turma. E eu agradeci muito a Deus por aquilo, né, de fazer uma retrospectiva, olhar para trás e ver assim, cara, uma pessoa que eu só ouvia falar no rádio, um motorrádio que minha mãe tinha, em cima da cama dela, eu, garoto novinho, ouvindo aqueles programas, 7, 8 anos de idade, e posteriormente eu tive a oportunidade de trabalhar no legado daquele homem. Isso para mim foi uma coisa muito, muito honrosa, e agradeço muito à família. E aí então, como se intencional ou não, essa dissidência da Igreja Pentecostal Nova Vida, na pessoa do então ainda não bispo Macedo, Edir Macedo, né, mas o surgimento de uma igreja junto com o seu cunhado, o missionário R.R. Soares, no aluguel das dependências de uma funerária desativada no bairro da Saúde. E ele, se não me engano, agora ele era funcionário da Loteg, antiga loteria do estado da Guanabara. Que isso? E aonde ele começa então esse trabalho. Houve depois uma cisão entre ele e o seu cunhado. O missionário R.R. Soares vai dar início à Igreja Internacional da Graça de Deus, e o bispo Edir Macedo então mantém essa linha com a Igreja Universal do Reino de Deus, a conhecida como IURD. Legal.
Contudo, com o passar do tempo, é preciso a gente entender que o movimento chamado neopentecostalismo, por quê? Porque é um movimento que trazia práticas espirituais, que acrescentava práticas ditas espirituais ao pentecostalismo clássico, que é oriundo do movimento da Rua Azusa, em 1906, e que chega com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren numa igreja batista lá no Pará, né, no estado do Pará, e onde surge de uma dissidência dessa igreja com algumas pessoas as Assembleias de Deus do Brasil. Então a gente tem o pentecostalismo. Em 1908. A gente tem o pentecostalismo clássico, né? Pentecostalismo que clássico. é resultado do movimento da Rua Azusa. Exatamente. Cuja doutrina fundamental é o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, uma bênção do Espírito posterior à conversão. Com a evidência do dom de línguas. Com a evidência da glossolalia ou glossolalia, que é o dom de línguas. Aí você tem a segunda onda, que muita gente chama de movimento carismático. Sim. Né, que é da onde vem essas igrejas que você citou. Sim. Do Roberto Macari. Sim. E outros movimentos, né, que surgiram. Uhum. E aí você já tem uma ênfase maior na cura divina. Na cura divina. Uma outra, isso é engraçado porque o pessoal às vezes não presta atenção, né? As igrejas de pentecostalismo clássico, para você ser considerado um cristão verdadeiro, né, que nasceu de novo, né, que teve um encontro com Cristo, que vai ser salvo, você tinha que ter a experiência do batismo com o Espírito Santo. Exatamente. Que é o poder pentecostal. E o falar em novas línguas. Nesse movimento da segunda onda, para você ser considerado um cristão nascido de novo, que conheceu Jesus e que vai ser salvo, você tem que ter experimentado um milagre. Exato. Uma cura, né? Exato. É dessa época que vem a questão do copo d'água em cima do rádio. Exatamente. Né? É uma teologia americanos. Exatamente, influenciada pela chamada Health and Wealth Gospel, Evangelho da Saúde e da Opulência. Exatamente. Né? Onde os dons e movimentos espetaculares são as grandes cruzadas, né? As grandes cruzadas, a bênção de Toronto. Eu me lembro que eu fui numa cruzada uma vez no Maracanã, quando o Maracanã tinha o fosso, que o pregador falou assim: você que tem problema na vista, joga o óculos. Aí meu pai falou assim: joga o óculos, jogo nada. Você não jogou não? Joguei não. Puxa. Mas o pessoal jogava óculos, jogava muleta, né? Isso é um... Então você poderia citar muitos pregadores desse tempo. Sim, sim. E depois você tem a terceira onda, que é o neopentecostalismo. Sim. Que tem uma outra ênfase, que é na libertação. Sim. Para você ser considerado crente, nascido de novo, você tem que ter sido liberto de algum poder maligno, de alguma coisa que te oprime. Interessante isso, né? E ele vem junto com esses movimentos de cura interior, com os movimentos de libertação e possessão de crentes, aquelas campanhas de libertação, quebra de maldição hereditária, batalha espiritual. Exatamente. Isso, legal. Então, a partir daí, nós temos o surgimento dentro do neopentecostalismo de uma perspectiva. É interessante isso, porque quando você avalia o movimento, você vê que algumas denominações algumas denominações tornou-se um movimento interdenominacional. Isso que é interessante. Invadiu igrejas livres, independentes e denominações, inclusive históricas. Verdade. Você tem igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas congregacionais. Verdade. Líderes dessas igrejas que depois migraram para o movimento neopentecostal e, inclusive, racharam com as suas porque quando denominações. você pensa na primeira onda do pentecostalismo, você fala assim, Assembleia de Deus. Sim. Quando você pensa na segunda onda, você fala Evangelho quadrangular. Exatamente. Mas quando você pensa na terceira onda, que é o neopentecostalismo, está tudo misturado. Está tudo misturado. Parece que pegou todas as denominações. Então, hoje é um movimento eclético que você não sabe definir especificamente
qual a doutrina dominante, porque dependendo do segmento dentro do próprio neopentecostalismo, Verdade. uns vão abordar mais a questão da cura divina, Isso. uns vão abordar mais a questão da prosperidade material e financeira, outros vão abordar a questão da cura interior, libertação de crentes e batalha espiritual. Batalha espiritual. Então, eu diria que existem mais ou menos essas três vertentes, né? Estão muito vinculadas à batalha espiritual com a libertação de crentes e com a questão da cura interior, a questão da prosperidade, da bênção material especificamente é um outro segmento, e o segmento da questão da cura física é um outro. A gente tem isso aí em algumas grandes denominações. E para quem não sabe também, a gente nem entrou no assunto ainda. E a gente estamos só dando uma introdução. E a gente aqui também não está falando contra cura divina. Nada disso. A gente não está falando Verdade. que Deus não continue fazendo coisas maravilhosas e espetaculares. A gente está falando de um movimento que segmenta a teologia cristã, segmenta a validade da experiência cristã a partir de algumas de suas filosofias que entendem ser esse o indício da bênção de Deus. Isso é uma marca, né? Uma marca. Pois é, e é bom que o pessoal saiba que todo esse movimento neopentecostalismo seja da prosperidade, seja da libertação e cura interior, seja da... Qual outro que você falou? Tem mais uma. A questão da cura divina. A cura divina, todos esses nascem nos Estados Unidos, sim, na década de 1960, né? Exatamente. Com o Kenneth Hagin. Né? Kenneth Hagin, ele é a grande fonte. Então, para quem não conhece o Kenneth Hagin, ele publicou um livro nos Estados Unidos chamado Confissão Positiva, onde ele vai dar um testemunho de cura que ele teve, e aí ele cria uma doutrina, uma teologia, que é a teologia da confissão positiva. O que eu acho mais interessante, Luiz, é que a história, à medida que a história vai se desenvolvendo, a gente vai perdendo conexão com o passado, né? Né? A gente não... por exemplo, quem for no Maracanã agora, que nasceu agora, recentemente, não tem noção de como o Maracanã era, né? De como é que as coisas aconteciam, como é que os jogos se desenvolviam, né? Não tem essa noção porque você vai perdendo a conexão com o passado. A gente tem um movimento pentecostal clássico que começa com a Rua Azusa e é marcado pela Assembleia de Deus, né? William Seymour. Exatamente, William Seymour, né? Ele tem uma linha genuína de evangelização, né? O movimento pentecostal brasileiro nasce aí também, inclusive, e tem essa marca do poder pentecostal. Só que com as grandes cruzadas, principalmente do século XX, né? Principalmente do Evangelho Quadrangular, né? Que foi fundado por uma mulher, para quem não sabe, né? Semple McPherson, Amy Semple McPherson fundou o Evangelho Quadrangular, né? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará, né? O Evangelho Quadrangular. Tem esse movimento das cruzadas, mas depois com o neopentecostalismo, que nasce com o Kenneth Hagin, que é o que a gente estava falando, o Kenneth Hagin, tem alguém aqui que perguntou sobre... tem alguém que perguntou aqui sobre água ungida, né? Então, o Kenneth Hagin, ele cria essa ideia dos pontos de contato, que é ele pega aquele texto do apóstolo Paulo, né? Do lenço lá. O texto de Lucas, lá do Evangelho de Lucas. Lucas escreve, mas texto de Atos dos Apóstolos. Exatamente. Né? Escrito por Lucas. Ele usa isso, né? E aí começa esse movimento de você colocar o copo em cima do rádio, em cima da televisão. E aí alguém perguntou aqui, como é que o povo se deixa levar por isso? É por causa da onda, né, cara? Por isso que a gente está falando, é uma onda, é avassalador, vem pegando todo mundo. É uma onda. O tema é morte na panela, vou falar um pouquinho dele, pelo seguinte, a base que eu queria levar a gente a pensar é o texto que existe lá em 2 Reis 4, dos versos 38 ao 41, que diz sobre Eliseu, diz que voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença.
E disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. Colheu dela enchendo a sua capa de colossíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha, deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então, eu considero que essa crise que existe no protestantismo brasileiro em função do neopentecostalismo, ela se dá por causa ou eu poderia abordar isso em função de 4 constatações. A primeira, há uma constatação, né? Fome na terra. A gente vê que o movimento pentecostal, o movimento neopentecostal, o movimento carismático, isso tudo no Brasil, trouxe um boom do povo evangélico dos anos 80 para cá. Verdade. Né? Hoje em dia, é até difícil você estabelecer um número, porque dizem em torno de 25% da população brasileira ser evangélica, em alguma medida. É muita coisa. É muita coisa. Cerca de 50 milhões de pessoas, 45 milhões até algum tempo atrás. Então, e pessoas aparentemente sedentas por Deus, né? Então, algumas dessas perguntas nossas aí, que as pessoas vão fazer, do tipo, e essa prática e essa outra, elas estão vinculadas à necessidade de transcendência, à busca pela espiritualidade, à fome e sede de Deus e das respostas, e de respostas a esses anseios que só o materialismo não é capaz de trazer. Verdade. Então, as pessoas estão buscando, né? Há uma constatação, existe fome na terra. E esse evangelho, ele acabou se deturpando de uma tal forma que hoje, em função, como a gente estava falando, né, dessas perspectivas até mesmo dentro do próprio neopentecostalismo, você imagina que é difícil uma pessoa, ou qualquer um de nós hoje, definir o que é o evangelho, o que é ser evangélico. A partir do neopentecostalismo. A partir do neopentecostalismo. Eu conto uma experiência. Eu só queria fazer um recorte aí, uma coisa que você falou sobre fome na terra, né? A gente não vai falar desse assunto agora, mas é importante ficar aqui no ar essa discussão, porque há uma crítica a se fazer à igreja evangélica, uma vez que ela não consegue mais se comunicar com a sociedade, não consegue mais atender às demandas contemporâneas, e aí existe uma fome de Deus, de milagre, de respostas. Então as pessoas às vezes seguem essas ondas, até o Antônio aqui perguntou se vai ter a 4ª onda. O Antônio perguntou, o Antônio está assistindo lá de Arapiraca, vai ter a 4ª onda? De repente até tem, né, cara? Olha, hoje nós estamos tendo recrudescimento do calvinismo, a gente tem um movimento neocalvinista. É verdade. A gente tem uma juventude que está tornando a ler os reformados, buscando, tem muita gente boa escrevendo aí, inclusive o Francisco Tourinho, escreveu um livro, Calvinismo Explicado, e que está fazendo o maior sucesso, porque existe hoje um movimento de busca por uma teologia mais sólida, porque o negócio ficou tão doido. E eu costumo contar a dificuldade que a gente poder definir o que é evangelho, não que nós não saibamos, mas que a maior parte do mundo evangélico às vezes não sabe o que é o evangelho, o que é ser evangélico, o que define a pessoa, o ser evangélico, né? E muito menos a sociedade, porque eu estava indo um certo dia para o seminário e dei carona para um vizinho, e eu estava conversando com ele, falávamos sobre as nossas profissões, e ele me perguntou, ele disse o que ele fazia, era engenheiro dessa empresa Enel, que não era Enel na época, era Ampla. Ele falou, eu sou engenheiro elétrico da Ampla. Falei, que legal e tal. E você? A gente se conhece assim, mora na mesma rua e nunca se falou. Eu disse para ele, eu sou pastor, professor de teologia e pastor evangélico. E ele falou, pastor evangélico? Eu falei, pastor evangélico. Você conhece uma igreja evangélica? Você sabe quais são as atribuições, o que um pastor faz?
E ele me fez uma pergunta que foi derradeira para mim. Acabou com você. Acabou comigo. Ele perguntou assim: tipo aquela igreja tal, que começa com I e termina com, né? Começa com igreja e termina com ao. Tipo assim. E eu não sabia o que responder para ele. Porque quem está ouvindo a gente pode achar assim: poxa, Luiz, é claro que você ia dizer, não tem nada a ver com isso. Mas a minha preocupação naquele momento era saber o pressuposto da pergunta. Exatamente. Se a pergunta era baseada nos programas de televisão que ele assistia daquela empresa, daquela igreja, ato falho, daquela igreja, ou seja, as correntes, toda aquela crítica à questão de pedir dinheiro na televisão, aquelas coisas todas que a gente sabe, né? Práticas estapafúrdias, como diz o nosso irmão, dizendo-se práticas evangélicas. Eu não sabia se ele perguntava com base nisso, eu diria para ele categoricamente, não tem nada a ver com isso. A gente não sabe que tipo de comparação a pessoa está fazendo. Agora, eu não sabia se o pressuposto da pergunta era a senhora que trabalhava na sua casa, mulher fiel, pertencente a essa denominação, mulher de oração e crente, abandonada pelo marido, que cuidava dos 2 filhos com muito sacrifício. Qual era o pressuposto da pergunta? Então, se ele pensa que pastor evangélico ou um evangélico é como ela, eu diria, sim, como essa pessoa, um servo de Deus, uma serva de Deus. Se era como um líder daqueles, eu diria, não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Então, as pessoas hoje fazem críticas ao evangelho com base no estereótipo. E na verdade o que a gente está percebendo a partir dessa discussão é que essa terceira onda, que a gente chama de neopentecostalismo, ela acabou deixando tudo misturado, tudo confuso. Ela deixou os evangélicos mais conhecidos, mas o evangelho não necessariamente. Quando os cristãos mais antigos que estão nos assistindo aí, se você é dos anos 80, anos 70, você é do grupo de risco, né? Cuidado aí com a Covid. Mas você sabe, e você também sabe, que a gente identificava uma confissão, uma denominação, assistindo o culto, né? Então, isso aqui é pentecostal, isso aqui é batista, isso aqui é presbiteriano, isso aqui não é? Agora você não consegue mais definir nada, são todas iguais praticamente. São todas iguais. Né? Esse movimento ele acabou colocando todo mundo meio que no mesmo pacote. Hoje você ainda tem o movimento do worship. Ainda tem isso, verdade. Quer dizer, então, o que é ser evangélico hoje? O que é o evangelho? Depende muito. Então se tornou difícil responder essa pergunta. A analogia da morte na panela é justamente em função de que aquela comida que o moço de Eliseu iria buscar para comer, para dar de comer aos homens porque havia fome na terra, parecia ser algo comestível, é uma videira brava, parecia ser o fruto da videira, né? mas eram colossíntidas. Ele não conhecia o que estava pegando, até que alguém alerta: homem de Deus, a morte na panela. O que parecia ser algo que iria matar a fome e saciar o problema das pessoas, era o grande engodo que os levaria à morte. E esse evangelho neopentecostal, com marketing no seio da igreja, a teologia do coaching. Pois é, cara, ainda tem isso. Todos esses movimentos, quantas besteiras a gente vê o pessoal falando ali, né? Esses protagonistas desse movimento. Eu não estou falando aqui. Será que a teologia do coaching, vou levantar uma bola aqui, é a quarta onda? Pode ser. Uma coisa mais corporativa. É uma coisa mais corporativa. Mais motivacional, mais psicológica. Mais psicológica, né? Ser bem, estar bem consigo mesmo. É assim, é isso aí. Pode ser uma quarta onda aí, Antônio. Quarta onda. Isso tudo torna os evangélicos mais conhecidos, mas não necessariamente o evangelho, né? Então, todos esses movimentos foram agregados. E o que é hoje o ser evangélico? É quem acredita em quê? Quais são as doutrinas fundamentais da fé cristã, para você definir se a pessoa é um cristão protestante, evangélico? Se a gente perguntasse para quem está assistindo a gente assim: você é evangélico? Ele diz: sou.
no que você No acredita. que você acredita. Aí você vai dizer assim, pô, esse irmão é esotérico, você diz o outro é católico, o outro. Porque exatamente, a cosmovisão é completamente distinta da fé. Se você perguntasse assim, o que é o Evangelho para você? Exato. O que significa, por exemplo, nascer de novo? Nascer de novo. E aí você tem livros como Conversão ou Adesão, do Estevão Fernandes. É verdade. Uma crítica justamente a isso, ao movimento de adesão ao mundo neopentecostal. O livro dele é de 2004. Eu usei lá no meu primeiro trabalho. Exatamente, eu usei no meu primeiro trabalho, lá na minha monografia, final do curso, na Escola de Pastores. Então... Tem uma pergunta, tem uma fala aqui do Antônio. Aqui no Nordeste, você, os evangélicos são conhecidos pela hostilidade dos pastores. São reservados, são separados, às vezes agressivos. Olha só, tá vendo? Interessante. É interessante, cara. Sectarismo. Exatamente, você ainda tem, além dessa questão do neopentecostalismo 1, 2, 3, 4, 5, ainda tem a questão regional. Sim. Como o neopentecostalismo acontece no Sudeste, no Sul, no Nordeste, no Norte, por causa das culturas, né, da maneira de pensar, né? Interessante. O falecido pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, ele tem uma palestra, que eu tenho esse material dele, que ele deu numa faculdade batista lá em São Paulo, Campinas, de 2004, se não me engano, de 2004 ou de 94, não me lembro agora, depois eu procuro aqui, onde ele traz a identificação de uma série dessas questões, já há bastante tempo. Você tem os livros já um pouco antigos, mas ainda super atuais na fala, do pastor Paulo Romero, Evangélicos em Crise, super crentes, decepcionados com a graça, que são extremamente atuais, no sentido de que algumas dessas práticas passaram, algumas das práticas neopentecostais perderam a sua força. A gente poderia dizer aí, a gente teve o tempo da unção do riso, unção do sopro, lembra disso? Unção do leão, a bênção de Toronto, a unção dos 4 seres viventes, dente de ouro, ato profético. Isso já diminuiu um pouco, né? Já diminuiu um pouco. Pois é, teve um movimento também, para quem não sabe, que é o que a gente chama da igreja do aeroporto, né? Do Canadá, que é um movimento que tem todas essas experiências. Tem até um vídeo lá no canal, na Oficina da Palavra, que é um vídeo do David Wilkerson pregando contra isso. Você entra lá na playlist Mensagens Históricas, a número 1 é do David Wilkerson falando disso, de igrejas onde mito leão, agarra na parede, fica rindo, porque isso era comum nos anos 90. Né? Teve até uma pessoa do Brasil famosa, né, que andou de joelho no púlpito aí, fingindo ser leão, deu um maior problema que a gente não vai citar. Há um episódio triste que aconteceu nos idos lá pela época na década de 90, final, acho que da metade para o final da década de 90, na cidade de Londrina, onde... Do helicóptero? Não, do helicóptero foi no Rio de Janeiro, mas na cidade de Londrina houve a história de um pastor que foi a um seminário de batalha espiritual. Estou dramatizando um pouquinho a fala mesmo, né? Legal. Ele foi a um seminário de batalha espiritual e ele volta indignado consigo mesmo, porque lá ele aprendeu que os leões demarcam o território na África urinando. E Jesus é o leão da tribo de Judá. E ele, como sendo um cristão, era um representante fiel de Jesus, o leão da tribo de Judá, pelo que ele, orando e jejuando, teve um insight divino, né, uma revelação de Deus, de que deveria demarcar a cidade de Londrina
urinando em pontos estratégicos para destronar os principados e as potestades. O escritor que fala sobre isso diz que naquela noite saíram várias caravanas da igreja, levaram litros e litros d'água, precisavam de muita urina para uma cidade tão grande, e urinaram a cidade toda, demarcando a cidade para Jesus, e isso não trouxe nenhum benefício para o Evangelho, senão o fato de quem ouve uma história dessa ficar estarrecido com essa história verdadeira. Agora, detalhe, posso abrir um parênteses? Onde você quiser. Se a gente falar de morte na panela, como todos esses elementos, sendo elementos que atrapalham a comunicação do Evangelho e que tem cara de alimento, mas na verdade vão promover morte, porque vão promover cinismo, vão promover decepções, vão promover uma série de coisas. Muita crítica se faz ao neopentecostalismo e hoje o ponto é esse, né? Mas como morte na panela, eu tenho até a ideia de um dia poder escrever sobre isso. O neopentecostalismo eu já escrevi, mas eu gostaria de escrever um material a 4 mãos, que seria o seguinte, porque morte na panela não é só o neopentecostalismo, qualquer um dos movimentos hoje que deturpa a verdade do Evangelho. São os falsos mestres, né? E no Brasil hoje, eu diria assim, se eu tivesse que escrever esse livro, eu tenho um capítulo, eu convidaria algumas pessoas para escreverem um capítulo sobre a teologia liberal, o liberalismo teológico, né? Enquanto dentro das igrejas evangélicas e nos seminários matando pessoas. Verdade. Eu falaria, eu traria ou buscaria alguém para escrever sobre a teologia do processo, o teísmo aberto. Legal. Porque o movimento da prosperidade, neopentecostalismo, teologia da prosperidade, diviniza o homem. Isso. E o movimento do teísmo aberto humaniza Deus. Exatamente. Cria ele um ser que não tem soberania, não tem poder, não tem onisciência, corre atrás do prejuízo igual todo mundo. Isso aí. Né? E o terceiro é a distorção da teologia da missão integral, que hoje é morte na panela também. Na panela. Por quê? Porque se tornou discussão política ideológica. Exatamente. Entendeu? Dentro da... Muito bom. E aí você... Porque tudo isso é distorção do Evangelho. E o que é engraçado, e o que é... que é o tempo, né? O que é o tempo. Um monte de gente que implacável. criticou o neopentecostalismo, Repete. na hoje, minha opinião, de outra hoje forma. estaria ali incluído nesse pacote hoje, só que numa vertente um pouquinho mais intelectual. Cara, a gente ontem à noite fizemos uma live sobre isso, sobre os falsos mestres, né? Tem muita gente que acha que, até falamos sobre isso, que o grande E aqui eu pergunto a você, qual dessas partes você escreveria? Qual dessas partes Luiz Felipe escreveria? Nós faríamos um livro a 4 mãos. Há muitas mãos, eu acho, só 4 não. Mas fala aí. Não, a gente estava falando ontem que, assim, muita gente acha que a igreja vai sofrer com perseguição política, né? Tem sido até uma fala hoje, né? Acabar com os nossos direitos. Outros acham que a igreja vai morrer por causa da sedução do mundo, né? Imoralidade. Outros acham que a igreja vai sofrer. Mas, na verdade, quando você olha para a Bíblia e para a história, o que mata a igreja é sempre o falso mestre. Sim. É sobre isso que Paulo escreve, é sobre isso que Pedro escreve, é sobre isso e só sobre isso que João escreve, sobre Judas. Judas, então, senta o pau. Por quê? Porque é doutrina de Balaão, é nicolaíta, é Jezabel, é cristão judaizante, é teologia liberal, como é que é teísmo aberto, é gnosticismo, é tudo isso e sempre por uma única razão. Você que está nos assistindo aí, cristãos que vivem uma vida cristã passiva, mais moral do que bíblica, não conhecem as escrituras, então são facilmente enganados. Tem uma pergunta aqui, tem algumas perguntas já, né? Vou fazer uma anterior aqui, quer ver? Como relacionar a teologia da prosperidade com a teologia do coach? O coach propõe uma vida vitoriosa, uma vida não é isso? vitoriosa, com certeza. Não é mais naqueles modelos, e aí é que é a diferença, né? Não é mais no modelo de você buscar em Deus essa grande bênção, mas você despertar em você
as potencialidades que Deus já te colocou. É um humanismo, não deixa de ser, é uma vertente humanista muito forte. Né? Exatamente, o poder está dentro de você, Gostei Deus já desse, colocou. Gostei desse negócio aí do livro A Quatro Mãos. A Quatro Mãos? Achei ótimo. É. Pô, e achei que a sua... Sabe por quê? Eu acho que eu não achei tenho... que o seu olhar foi muito Eu não tenho contemporâneo. competência, ou eu não tenho tempo para me dedicar a todas essas coisas. Eu acho que Não, tem irmãos... mas tem também a questão da multidisciplinaridade, Exatamente. diferentes olhares, Não é? né? A gente poderia convidar aí pessoas de outras denominações, né? Para Verdade. escrever que às vezes dentro da denominação dele, ele tem um recorte É verdade. do mesmo problema. Sem dúvida. O Roberto botou assim, essas coisas acabam causando escândalo. Mais ou menos, Roberto, porque às vezes a gente só percebe o tamanho da morte muitas décadas depois. Né? Às vezes a gente está no meio da coisa acontecendo, né? E você, naquele momento, você nem tem Você não tem resposta para visão dar. para isso, não Né? tem. Nem sempre é Não tão tem escândalo assim. avaliação. É escândalo depois, né? Pelo impacto, O desdobramento desdobramento, daquilo, as né? Aonde consequências, exatamente. Verdade. Então. É verdade. Qual outro ponto que você vai abordar, Luiz? Estou achando ótimo esse papo. Bom, se há uma constatação, fome na terra, há, por outro lado, uma tentativa de solução, que é o que Eliseu diz para o moço. Ele envia o seu moço a buscar alimento. E ali o moço comete alguns erros. Ele enche a sua capa com avidez, né? Ele encontra uma videira brava, parecia boa aos olhos, e ele vai lá, enche a capa avidamente, ou seja, ele é impulsivo, e ele faz um picadinho com tudo aquilo, mesmo sem que ninguém conhecesse, nem mesmo ele. Então, eu acho que ele erra, o moço, ele erra por imperícia, quando ele olha e vê, e acha que é algo bom, acha que é algo bom e não é. Ele erra por imprudência, quando ele enche a capa avidamente. Ele comete os 3 erros lá da prova do Detran. Você lembra? É sério. Imperícia, imprudência e negligência, porque ele pega, faz um picadinho e não consulta ninguém. Gente, eu achei isso aqui. Cara, vocês acham que isso é comestível? Você lembra, no início, final dos anos 90, anos 2000, uma quantidade enorme de pastores que foi... Que viajou para participar das cruzadas do Reverendo Moon. Você lembra disso? Que foram para lá numa seita. Você lembra disso? E depois teve denominações que apoiaram também ele. Muitas. Gente de televisão famosa que depois teve que ficar dando explicação. Depois é teve mais que ou dar menos isso aí. Imperícia, imprudência, negligência e ganância. Né? Exatamente. Então, agora, o que me chama a atenção no texto que eu queria destacar? Eliseu envia um moço, e é o moço que realiza isso. Então, por que eu queria destacar o moço? Porque eu entendo que na questão do erro, se eu entender o neopentecostalismo como um desvio da doutrina correta, eu enxergo esse desvio a partir de 2 óticas. Ou o indivíduo erra por desconhecimento, ou o indivíduo erra por má fé. Ou ele erra, ou ele entra para essa praia, porque é uma praia que enche a igreja e torna rico, ou ele entra para essa praia porque foi isso que ele aprendeu no lugar onde ele nasceu. Do ponto de vista ético, aquele que é mau caráter, desculpa, mas existe, Jesus falou sobre isso no próprio Evangelho. É uma das definições do falso mestre. Do falso mestre. Tanto abusador como charlatão. Exatamente. Então, esse aí, eu acho que a gente precisa denunciar, mas a verdade é que isso cai na conta de Deus, a conta que esse indivíduo vai ter que dar. É verdade. Agora, o que me chama a atenção é o moço, o inexperiente. E por que me chamou isso a atenção? Porque a gente trabalha com educação de pastores, de líderes, com cursos de teologia e tudo mais. E a gente vê que muita gente boa existe. Quantos cursos, Leclerc, nós demos de pastores que depois nos procuraram e falaram assim: gente, poxa, como isso aqui mudou a minha vida, porque eu tinha prática, a igreja agora é diferente. Verdade. Teve contato, e a gente, não nós, né, obviamente, mas vários cursos aí
as pessoas tiveram contato com boa teologia e as igrejas mudaram, eles mudaram a cosmovisão. O Roberto está falando isso aqui, ó, que muitas dessas pessoas, por falta de clareza e base bíblica, exatamente, realmente Roberto, acreditam nesses embróglios. Mas você vê, Roberto, já que você citou essa questão aqui, vamos fazer aqui também uma crítica e uma meia-culpa, né? Aham. Quantas vezes nós rejeitamos a verdade por causa das nossas próprias crenças pessoais, né? Sim. Às vezes nós somos místicos, né? A gente tem um olhar, a gente dá mais valor para a nossa experiência particular do que para a Bíblia. O cara está lá ensinando a coisa verdadeira e a gente está resistente. Exatamente. Você fala para o cara, por exemplo, mas isso não tem nada a ver. Aí a pessoa diz que você não tem fé, que você é incrédulo. Então existe a falta de entendimento, Roberto, e existe também muitas vezes a resistência ao aprendizado, porque muitas vezes o professor de teologia, de Bíblia, de escola bíblica, a impressão que dá é que ele não tem uma experiência com Deus, né? Porque ele é frio, porque ele diz, eu lembro de uma aluna, já citei isso várias vezes, eu tive uma aluna num seminário qualquer, num seminário qualquer, que toda vez que eu entrava na sala ela dizia, chegou o destruidor de sonhos. É mesmo, falava isso? Falava. Por quê? Porque assim, tudo que você ensinava desmontava, desmontava, se só chocasse, né? Quebrava os paradigmas. 1 minuto de honra, entrou Paulo César do Logos. Paulão, obrigado pela seja sua presença, bem-vindo, pastor. querido. Você não é mole não. Você tem um trabalho dele sobre isso, que é o conteúdo, né? O disco do Logos, fala sobre essas questões do Evangelho. Que né? coisa boa. Muito bacana. Então, e aí, essa questão do novo, do moço, né, ele é inexperiente. Por que ele reproduz? Ele faz aquilo? Ele faz aquilo porque ele reproduz o que aprendeu. Exatamente. Ele não teve uma boa formação e essa é uma realidade, ou seja, o Evangelho cresce mais rápido do que as igrejas conseguem dar orientação. E aí eu vejo, por exemplo, na minha vida, eu tive uma experiência que eu acho fantástica, eu agradeço muito a Deus. Eu nasci numa igreja, numa comunidade cristã, uma igreja, assim, muito avivada, mas que alguns aspectos teológicos, futuramente, andando um pouquinho mais para frente, a gente andou em alguns caminhos e tudo mais. Quando eu fui estudar, eu fui para um seminário reformado, escola de pastores. E lá, rapaz... Que foi onde nós nos conhecemos. Onde nós nos conhecemos. Você, professor, na época lá... Você também, quando já era professor. Quando eu já era professor. Mas eu fui para lá estudar. Rapaz, aquilo ali, eu tive um ataque cardíaco. Ataque epilético. Não, aquilo foi ótimo, foi maravilhoso, porque eu estava sedento por conhecimento. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte: você vai estudar teologia, vai mesmo, chega lá no lugar, como você tem uma estante, onde você desarruma todos os seus livros, você tira tudo, joga tudo para baixo. Naqueles 4 anos você tira tudo, joga tudo para baixo. Alguns livros você vai voltar com eles no mesmo lugar. Outros livros você voltará com eles em lugar diferente, ou de maior destaque ou de menor destaque. E outros você vai jogar fora e nunca mais você vai fazer uso. Fazer uma fogueira. Porque não faz mais parte da sua vida. Fogueira santa. E isso, rapaz, transformou a minha vida. Isso aí. Agora, também no seminário eu tive contato com uma certa impiedade, porque aonde eu vi a grande valia na minha vida? Eu vim de um movimento pentecostal, neopentecostal, carismático, livre, avivado, e encontrei teologia. Então eu tinha uma praxis de vida cristã, muito discipulado. Legal. Nas questões de comunidade, muito discipulado, a liderança sendo treinada desde cedo, desde novo convertido. Os meus pastores me pegaram, me discipularam, gastaram tempo comigo. Isso eu não aprendi em seminário. Agora lá eu aprendi uma teologia mais sólida, e eu via muita crítica de quem já vinha da mesma denominação, reformada e tudo mais, e fazia crítica ao neopentecostalismo, às igrejas livres, etc. e tal. Aí é muito fácil. Você nunca teve do outro lado para fazer uma crítica real e verdadeira. Verdade. Fazia crítica à teologia, mas não falava bem da praxis.
do povo que saía para evangelizar, dar comida às pessoas, discipular. Não era só aquele culto onde você tinha um pregador, você tinha uma sinergia da igreja. Exatamente. E a gente, quando faz essas lives aqui, esse assunto é muito legal, porque tanto eu como o Luiz, como amigos nossos que estão assistindo, viemos de denominações com uma praxis comunitária viva. Exatamente. Né? Viva. O legal é que a teologia, ela arruma a sua cabeça e não deixa mais você cometer alguns erros. Mas, infelizmente, existe isso mesmo. Muita gente que critica o neopentecostalismo, critica sem saber do que está falando. Exatamente. A nossa live hoje é para falar dos exageros, dos perigos, das más influências. Porque tem pontos positivos. Como tem nas igrejas históricas, Claro. como tem no movimento reformado. Então a gente não está aqui metendo pau nas igrejas, a gente está falando daquilo que é errado, equivocado, exagerado, que é antropocêntrico, exageradamente humanista, não cristocêntrico, e estamos estudando para abrir a nossa mente. Mas, de fato, essa é uma realidade. Como diz o John Mackay, que é um teólogo que eu gosto sempre de citar, é a teologia da bancada, né? É a teologia da varanda, fazendo teologia de cima, sem estar na comunidade. E não é disso que a gente está falando, até porque a gente veio de lá, né, cara? A gente veio de lá. Você veio de uma igreja pentecostal, eu também tenho uma história pentecostal. Como é que eu vou falar? Criticando de longe. Exatamente. Como é que eu vou falar? Eu falo dos exageros teológicos, de movimentos que surgiram e criaram problemas sérios na vida da igreja. Mas e toda a questão da vivacidade da igreja, do discipulado, de questões comunitárias extremamente importantes, né? Então, a minha segunda questão vem aí, ou seja, se há uma constatação que é fome na terra, como diz o texto, há uma tentativa de solução, que é o novo. Então o evangelho cresce e os pastores são ordenados, mas nem todo mundo tem a condição de estudar numa boa instituição com uma boa teologia. Então às vezes acaba por reproduzir simplesmente o que aprendeu. Você não acha que as igrejas... Você lembra da escola de pastores? O nome era sugestivo, cara, era pegar gente. A escola de pastores foi o que a gente teve de melhor, De no melhor, Rio de Janeiro, cara. aí, durante muitas Pastores décadas. que não eram preparados e que tinham acesso ali a uma boa teologia com bons líderes. Interdenominacional, Você que era uma discussão interdenominacional. Eu fui lá uma vez, ouvi o Ronaldo Lidório e falei assim, eu preciso estudar nesse lugar, porque tudo que eu... Ronaldo Lidório, Russell Shedd, Ziel Machado, Eduardo Pereira, Antônio Carlos Costa... Hernandes esteve lá, Saião esteve lá, Luiz Saião, Ricardo Franklin Barbosa, Ferreira. Franklin era professor regular de História da Igreja, estudei com ele 3 anos dos 4. Exatamente, nós estamos falando dos melhores, né? Poxa. Isso sem falar do bispo Robson Cavalcante, de tantos... Nicodemos que passava por lá. Augusto Nicodemos, exatamente. Mas eu queria te perguntar, tem a ver com isso também, você não acha que as igrejas, elas acabam tendo muita pressa de crescer, de ter atividade, de dar resposta, e se dedicam um pouco ao ensinamento e ao aprendizado, e aí, porque tudo começa bem. Sim. Independentemente da denominação, tudo começa bem. Por exemplo, você está aqui na Videira, aqui em Itaipu, e nós estamos lá em Campo Grande com a Verdade e Graça. Somos poucos, né? Poucos, pessoas que já têm uma vida cristã de muito tempo, uma jornada. Então mas as igrejas vão crescendo, pessoas novas vão chegando, e aí elas não têm estrutura, não tem escola dominical, não tem formação, não tem discipulado, não tem mentoria, não tem nada, aí a pressa do crescimento faz os caras meterem os pés pelas mãos. Exatamente, mas aí é a numerolatria, que diz o que o Hernandes fala sobre isso, o reverendo Hernandes Dias Lopes, e o reverendo Hidauro Campos. Fala sobre numerolatria e numerofobia. Né? A numerofobia é o medo do crescimento, vamos ficar aqui que está tudo muito bom. Não dá conta, né? Se a igreja cresce, estraga, perde a qualidade, etc. A numerolatria é quando você pensa mais em número e aí você deixa de conhecer as pessoas pelo nome para você ter uma mega ou ser um mega, onde a pessoa torna-se mais um número. E aí você vai perder, porque você vai precisar entrar nesse mundo tecnológico de produção em massa. E um obreiro não se produz em massa.
Quantos anos Um leva bom para fazer obreiro. um bom obreiro? O Hernandes fala sobre pregação, dizendo que demora 20 anos para se pregar uma boa mensagem, porque demora 20 anos para se formar um bom pregador. É isso mesmo. Então, Não sei se é isso não, mas é por não, mas é daquelas estatísticas dele, né? Esse caminho. Ele sabe de tudo. Mas essa é uma questão. Então a gente tem esse problema, né? Há uma tentativa de solução, mas é o moço, é o novo, é o despreparado que vai para lá e bota a cara. E Então, você vê que ele é o moço de quem? De Eliseu, né? ele é o moço de Que é Eliseu. um profeta experimentado, né? Um cara que, se fosse Põe ele... a panela ao lume e dá de comer aos Se homens. fosse ele procurando, talvez não cometesse esse Não erro. cometeria, em hipótese alguma. Mas ele manda o garoto lá. E Então, você vê isso- que tinha gente madura no meio do caminho, porque tinha gente lá. Quando o cara começou a fazer a comida, alguém gritou: homem de Deus, morte na panela. alguém sabia. Alguém sabia, mas não foi. Também tem isso, né? Tem um monte de gente que se diz super preparada, mas não vai, não, Bom músico, mas não toca. mas não toca. Bom professor, mas não ensina. O cara sabe teologia, o cara sabe tudo, mas não se dispõe a discipular ninguém. Aí vai o inexperiente. E faz a crítica depois, né? Aí vira o profeta velho, lá de 1 Reis capítulo 13. Né? Quando o novo vai lá e faz o negócio, ele quer destruir o cara, ele quer matar o cara. Exatamente. Porque fez o que ele devia fazer e não fez. É o que Jesus fala na história, como é que é. Alguém chegou tinha 2 filhos, né? Vai lá e faz isso pra mim, vou. Mas não vai. Não vai. Aí o outro não vou não. Mas vai. vai. E faz. Exatamente, é isso É aí. isso mesmo. E essa é uma realidade. Né? Fui eu que Não, mexi aqui ele sem se querer. empolgou, né? Eu me empolguei. Pentecostal. Bom, posso passar para um outro Pelo aspecto? amor de Deus, Pelo nós amor de estamos Deus. uma hora nessa introdução. Então vamos. O Roberto, de novo aqui, o Roberto participando bastante, falando sobre a necessidade do culto racional. Que é isso que a gente está falando, né? A gente está falando um pouquinho. Eu acho que eu estou fora da. Acho que eu estou fora da visão, do enquadramento. Agora voltou. Tá. É isso que eu estou falando. É isso que você estava falando agora, né? Da falta de preparo, de cuidado. Aí o culto não fica racional. Exatamente. E é interessante que eu estou procurando aqui agora, mas para você ter ideia aí, Roberto, aqui na minha introdução, um trabalho aqui, diz assim, ó. Cadê? Não se pode adotar o tipo de filosofia de vida cristã que despreza o uso do intelecto. Isso é uma parte aqui minha. No culto, como quis certa vez em uma crítica um membro da igreja do ministro americano Rufus Jones. Ele disse assim, ó: quando vou à igreja, sinto-me como se tivesse desenroscado a cabeça e colocado debaixo do assento, pois numa reunião religiosa não tenho necessidade alguma de usar o que se acha acima do meu colarinho. Olha isso. Olha só. John Stott, isso aí é da parte do crer também é Crer também pensar. John Stott diz que prestar culto dessa forma, sem fazer o uso da mente, certamente é o que se fazia na cidade pagã de Atenas, onde Paulo encontrou um altar dedicado ao Deus desconhecido. Mas essa forma de culto não serve para os cristãos. Exatamente. Ou seja, adoram e se entregam sem saber direito nem a quê. O cristianismo é cognitivo, né? Isso é uma coisa que os irmãos às vezes também não entendem. A nossa experiência com Deus é transcendente. Nosso encontro com Deus, o novo nascimento. Mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, né? Mas a fé, mensagem precisa a ser vida pregada. cristã é cognitiva, exatamente. E o que é mais interessante, né? Você falou muito sobre, você deu 2 exemplos. O cara que faz o que está errado porque é charlatão, quer se aproveitar, e o cara que faz errado porque não sabe o que é certo. Não tem informação, né? exato. E esse conceito que você deu, do que não sabe o que é certo, é muito próximo do conceito bíblico de avivamento. Porque o avivamento bíblico, ao contrário do que o neopentecostalismo moderno ensina, o avivamento bíblico ele não é sensitivo, ele não é a base de experiência, ele não é a base de milagres. O avivamento bíblico é sempre um retorno à consciência. Sim. Né? É um povo As perdido. escrituras. É um povo perdido. Vamos pegar o caso de Josias, né? Dentro do templo você tinha adoração ao sol, adoração a cavalo, né? Cultos sexualizados, prostituição, até que ele encontra um pedaço, uma parte da palavra de Deus,
E isso traz um avivamento. Exatamente. Safã, o escrivão. O avivamento bíblico, ao contrário do que muitos pregam, né, ele é um retorno à consciência, é um retorno à lucidez. Sim. Aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz. Não tem a ver com essa coisa da sensação, tem a ver com o aprendizado, com o entendimento, com a metanoia lá de Romanos 12. Exatamente. Porque, como diz lá o doutor pastor Paulo Romero, né? Quando alguém crê num Jesus errado, embarca numa salvação errada e desembarca num céu errado. Eu estava nesse culto aí. Você estava nesse culto. Estava nessa palestra aí. Ele cita isso de um livro dele, né? Muito legal. Logo Super Crente, página 58. Essa palestra do Paulo Romero logo vai estar no canal aí da oficina, você vai poder assistir. Ele fala sobre sincretismo. Dr. Ângelo Galhardi Júnior, ele tem um livro, Educação Religiosa Relevante. Muito legal. Escrevendo acerca disso, ele fala uma questão importante. Ele diz assim: as palavras ministradas em nome de Deus, quando não são genuínas, mais do que irrelevantes ou dispensáveis, geram muitas vezes frieza, criam resistências, endurecem corações, produzem incredulidade, alimentam dúvidas, suscitam contendas, decepcionam pessoas, arrefecem ânimos, desacreditam a ministração da palavra. Educação religiosa relevante, página 33. É como uma semente venenosa que você planta no cara. É morte na panela. É impressionante. Parece que é comestível, parece que vai saciar a fome, mas aquilo vai acabar com você. É verdade. E aí, para a gente caminhar para esse fim, precisa mesmo, né? Isso. Há uma constatação: fome na terra. Há a tentativa de uma solução, o moço que vai pôr a panela ao lume, né? Há um alerta urgente: a morte na panela. Como nós temos falado aqui, todos esses aspectos do neopentecostalismo. E por fim, há um antídoto eficaz: a palavra de Deus verdadeira. Homem de Deus, a morte na panela. E Eliseu vem, pega o éfa de flor de farinha, que provavelmente, alguém pergunta assim, mas poxa, mandou buscar comida, não tinha comido, tinha aquela farinha? Era a farinha da oferta cerimonial, provavelmente, da oferta de cereais. Que é muito comum, né? Não é? E ele pega o éfa de flor de farinha, que simboliza a mais pura palavra, e mistura naquele negócio, e já não havia mal nenhum, os homens puderam comer. Farinha então, sem fermento. É a farinha sem fermento, é a farinha, é aquela parte mais preciosa, colocada ali pelo homem maduro, que agora quem entra no pedaço é Eliseu, não é mais o moço. Então é o ministério maduro que vem por meio e a ministração da palavra por meio desse ministério maduro. Então, tem jeito? Tem. Palavra de Deus genuína, pregação genuína, escritura como regra. Agora, a sua interpretação, que não é apenas dizer que algo é bíblico porque está recheado de texto bíblico e de versículo. É bíblico, por quê? Ele falou, tinha muitas referências bíblicas. Textos fora do seu contexto não querem dizer nada, são apenas apoio para aquilo que eles querem falar. Que é o que mais se usa. É o que mais se usa. Né? Abraão reuniu os seus 318 homens, né? E vamos lá fazer a campanha dos 318. Né? Sei lá, tem tanto texto que o pessoal pega um pedacinho do texto, né? Um trechinho, um símbolo qualquer, né, transforma aquilo numa doutrina, num ensinamento que não leva a lugar nenhum. Exatamente. E só causa isso mesmo que você deu, é desilusão. É isso aí. Acho que a gente poderia resumir tudo isso que o Ângelo Galhardi escreveu no livro por uma expressão só, porque hoje não só no Brasil como no mundo se multiplica a quantidade de desigrejados, gente desiludida com a igreja. Um membro de uma igreja procurou um certo pastor, e isso há alguns anos atrás, e o procurou para que ele pudesse libertá-lo, que ele estava endemoniado. Ele disse isso, né? Pastor, eu vim aqui para o senhor me libertar porque eu estou endemoniado. E o pastor diz assim no seu escrito, olhava aquele rapaz bem vestido, cabelo arrumado, tudo certinho, barbeado, falando normalmente, pausadamente,
não me parecia em momento algum que ele tivesse possesso de demônio de alguma maneira. Eu perguntei, mas por que você está dizendo isso? Ele diz assim, porque há 2 anos eu participo dos cultos de expulsão de demônio na minha igreja às sextas-feiras, não precisa dizer nem o nome, e há 2 anos que eu caio possesso e o meu bispo diz que eu estou endemoniado. E aí ele falou assim, mas como é que é isso? Me conta. Ele falou assim, quando começa a oração, ele vai e bota a mão na minha cabeça. Aquilo me dá uma aflição enorme, eu tento tirar a mão dele da minha cabeça, e aquilo me deixa nervoso, e aí então eu fico nervoso e acabo por cair no chão, eles me jogam, etc. E aí o pastor diz assim, olha, eu queria dizer para você que você não me parece em nada estar endemoniado, você só tem sido um inocente útil que serve a essas plateia e de essa manipulação, a esse espetáculo que já dura 2 anos. Porque aí ele perguntou assim, e por que o seu bispo não expulsa o demônio? Porque ele diz que esse demônio que eu tenho, ele é muito esperto. Esse tipo de demônio é muito esperto. Quando ele expulsa do corpo, vai para a alma. Quando expulsa da alma, vai para o espírito. E ainda é tricotomista. E ainda vai para o espírito. Quando expulsa do espírito, volta para o corpo. E aí, isso já dura 2 anos. E o rapaz estava desanimado, querendo abandonar a vida cristã, porque ele não encontrava solução para a vida dele. Todos nós ficaríamos desanimados, né? Não é possível, né? Isso lembra um pouco do farisaísmo do Novo Testamento, Sim. Né? Porque isso é importante também falar, para quem está nos assistindo, tanto ao vivo como depois, porque o movimento fariseu, ele nasce com uma boa intenção, né? O resgate da Escritura. Hassidim, resgate da Escritura e do purismo teológico. Purismo teológico e a expectativa pela vinda do Messias, né? Verdade. Então, assim, o nascimento do farisaísmo, ele tem uma boa origem, assim como o nascimento de muitas dessas igrejas tem uma boa origem, tem uma coisa boa. Sim. O problema é o que vem depois, porque quando Jesus vem, quando o ministério de Jesus acontece, o que a gente vê é um farisaísmo que não dá mais resposta. Exatamente. As pessoas estão angustiadas. Isso que você falou do rapaz lembra um pouco a mulher samaritana, tipo assim, eu não sei mais o que fazer, eu não sei onde encontrar Deus, onde nós o encontramos, onde ele está, onde devemos fazer o culto. Então é uma religião falida, né, que se autodenomina religião verdadeira, mas que não dá mais resposta para as pessoas, não liberta o cara que está oprimido, né, não traz paz mais para as famílias, as pregações não têm esperança, você nunca está bem. Exatamente. É assim? É aquela cenoura que você prende na frente do bicho. Ele anda para comer a vida toda e não termina nunca. Nunca está bem. Você vai nesse... Sempre se precisa de mais um nível de libertação, mais um nível de aprofundamento, mais um nível de cura no interior, mais um nível de não sei o quê. E aí é nível 1, nível 2, nunca nível... melhora. Nunca melhora. Todos os retiros, consagrações, eventos são para uma purificação, um avivamento que nunca chega. Quer dizer, isso não edifica ninguém. Cansa, isso desanima. Isso é morte. Isso é morte. Isso vai matando a gente, né, cara? E isso, eu vou te falar, eu acho que esse talvez seja o grande problema. Porque o contraponto do coaching, que é você não tem problema nenhum, não existe problema, né? O contraponto é esse, o coaching não tem problema. Você destrava você, o outro não. Só tem problema. Só tem problema. Não dá pra gente ter um cristianismo equilibrado, não, tipo normal, assim. Às vezes tem problema, às vezes não tem, mas aconteça o que acontecer, Deus está conosco, como ensina a Bíblia, não dá, não. Poxa, esse é o ponto, né? Agora, então, é a genuína palavra de Deus, o antídoto. Agora, aqui eu trago um alerta do Estevão Fernandes de Oliveira, né, Conversão ou Adesão, na página 190, ele diz assim: essa característica da fé protestante está presente desde a Reforma, que é o que? A questão da Escritura como única regra de fé e prática. Né? E teve na teologia de Lutero a sua grande pedra de toque, em especial no seu ensino sobre o livre exame das Escrituras, Bíblia Sagrada. Embora o livre exame das Escrituras tenha sido o grande marco da Reforma, possibilitando o exame da Bíblia livre das amarras do Vaticano, à proporção que isso possibilitou a particular ou livre interpretação do texto,
favoreceu não somente a expansão das igrejas reformadas, mas também sua fragmentação e toda essa loucura que a gente vê hoje em dia, porque cada um pega o texto e diz assim, isso que quer dizer para mim. Você já viu isso? Bastante. É a subjetividade. Não tem mais objetividade na leitura do texto bíblico. O que Deus quis dizer aqui? Que é a exegese. O que o autor quis dizer? Então eu vou lá, eu estudo, a gente vai lá atrás para saber o que o autor quis dizer no seu contexto. E depois eu faço a aplicação. E depois eu faço a aplicação, eu faço a ponte hermenêutica, eu trago para os dias de hoje. Agora não, as pessoas dizem assim, esse texto quer dizer isso para mim, o outro diz assim, quer dizer não sei o que para mim, e quer dizer não sei o que mais para o outro. Eu fui uma vez pregar era um congresso, me chamaram. E eu fui numa igreja pregar no igreja congresso. X qualquer. É, uma igreja X. Não dá nome pro santo, não. Denominação histórica. Denominação histórica. E eu fui lá pregar. O que foi interessante? Tinha o pessoal da dança, de uma igreja que se apresentou junto com o Ministério de Louvor e tal. Naquele dia, a menina, que era uma moça, líder da dança, ela veio e disse assim, eu estava orando para ministrar hoje a dança e tudo mais, tal. E Deus falou comigo, enquanto nós estávamos aqui com a bandeira do Brasil e tal, que o verde simbolizava não sei o que o amarelo simbolizava não sei o que, espiritualizando as questões, né? Tirando a objetividade do negócio. O que é o verde da bandeira do Brasil? É a extensão territorial, é a floresta. O que é o amarelo? É a riqueza e tal. Tudo bem, mas aí dando uma interpretação aquilo ali, né? Espiritualizando o negócio. Mas eu preguei ali alguns dias, eu voltei lá num outro dia, tinha um outro grupo. E a menina do outro grupo também estava falando, porque tinha um negócio de Brasil no meio, de missões, e ela também falou que orando Deus tinha falado para ela que as cores da bandeira significavam X. Só que o que ela falou desmentia o que a outra tinha falado antes. E aí você falava assim, bom, Deus falou qual das duas vezes? Deus falou alguma vez? E tornava evidente que não era, né? Mas assim, uma inocência muito grande, e as pessoas acreditando, uma hora naquilo, outra hora naquilo outro. Luiz, fala para mim, você já viu alguém voltar na igreja, qualquer igreja, não importa, para denunciar que uma profecia não se cumpriu? Que uma revelação não deu certo? Pastor, aquilo que o senhor falou comigo mês passado, aquilo é mentira, não aconteceu, foi o contrário. A gente não vê, porque o que... Aí tem uma outra discussão para a gente levantar. Há entre nós, cristãos, ovelhas do aprisco, uma passividade, né, cara? A gente não critica nada, engole tudo seco. Quer ver? Por que, por exemplo, o líder dessa comunidade onde você foi, por que ele não se manifestou? Olha, irmãos, infelizmente, nós temos um problema aqui de conversa com Deus. O grupo de um outro falou uma coisa, o grupo de outro... Ou seja... Quem falou? Ninguém, Deus falou com quem? Ou seja, ninguém ouviu Deus, né, irmãos? Porque nós já sabemos que quem, né, eu me lembro uma vez uma coisa que aconteceu na igreja de onde eu era membro, né, de um irmão que subiu no púlpito, para ler um texto de Davi, um salmo de Davi, e ele falou assim, irmãos, eu vou ler só até o versículo tal, na nossa igreja lá, vou ler só até o versículo tal, porque a partir do versículo tal, Davi não estava bem. Então esse restante aqui a gente não vai considerar. Bad trip. Então, eu lembro de eu mesmo ter subido no púlpito, eu não era o líder da igreja, enfim, mas eu fazia parte da liderança, de eu mesmo ter subido no púlpito e falei, irmãos, qualquer um que subir nesse púlpito aqui e afirmar que algo escrito na palavra de Deus não é correto, não é inspirado, não é tudo lá, olhando para o cara, a Bíblia chama de anátema. Você bateu legal. Porque na verdade, assim, às vezes nós somos omissos nesse processo. Sim. Né? Porque a gente está rindo da história da bandeira, mas muitos irmãos ficam omissos e deixam para lá. Quando eu era garoto da igreja onde eu fui criado, se falava muito isso, né? Pô, mas aquilo que ele falou não faz sentido. Eu digo, não, mas o que importa é a sinceridade, né? A gente não deve criticar o irmão. Ou, dependendo de quem fala, esse é um ungido do Senhor, você não vai ousar levantar a voz contra ele, nem causar algum tipo de dúvida. Pois
Pois é. Então, essa é uma E outra, o pior, é uma outra né? questão. E o pior? Essa é uma outra questão que eu acho que a gente tem que levantar para cada um de nós aqui fazer a meia-culpa, porque muitas vezes você que critica, você que escreve na internet, você que reclama, também se omite. Sim. Não fala nada, Sim. não se manifesta. Eu e você muitas vezes nos manifestamos em sala de aula, né, e falamos e não nos omitimos e fomos criticados, é óbvio. Se você não fala, ninguém critica. É verdade. Eu conheci até um líder, que eu não vou falar o nome, aconteça o que acontecer, eu não vou falar o nome, que ele era sempre o último a falar na reunião. O pau quebrou 2 horas, ele não falava nada. No final ele vinha com uma palavra de consenso. Aí é mole, né, cara? Você deixou todo mundo se matando e no final você é o sábio do consenso, o pacificador. Eu quero ver você se manifestar no meio da pancadaria, se posicionar, né, dizer que você não concorda, por quê. Ficar só olhando de longe para depois vir com uma palavra de sabedoria. Nesse ponto, Luiz, eu até bato palma para os que polarizam, nesse ponto. Porque dão uma cara para bater. Porque dão a cara para bater. De um lado ou de outro o cara se posiciona. A gente pode até não concordar, mas ele não fica. Esse negócio de ficar isentão também. Né? Isentão hoje em dia, né? Não tem condição. É verdade. Essa da Porque bandeira eu gostei. Essa fica história da querendo bandeira é ficar bem maneira. com todo mundo. Então, nesse sentido, Martin Lloyd Jones, citado por David Ebb no livro dele, Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja, diz que a mais urgente necessidade da igreja cristã da atualidade é a pregação autêntica da palavra de Deus. A volta ao óbvio. A volta ao óbvio, ululante. Incrível, né? Oração e pregação. Oração e Ensino, palavra. Bíblia ensino. e oração. Bíblia e oração. Não tem outro. Você não te lembra o ídio, não? Indo por todo mundo, ensinando a guardar. Todas as coisas que você tem ordenado. Estranho, né? O simples, mas é isso. Sabe o que acontece? A gente vive num tempo, Leclerc, também, que hoje em dia você compra um celular, 6 meses depois, eu estava falando isso hoje, no carro com o Luiz Eduardo, pastor também aqui. Nós dois somos pastores aqui também. E eu estava falando isso com ele. No passado, você comprava um computador, demorava 10 anos para ele se tornar obsoleto. Hoje em dia, menos de 6 meses, ele se torna obsoleto ali. Se você tiver dinheiro, compra outro. Tem um monte de gente que tem dinheiro e consegue, né? A gente fica com o mesmo. E vai ficando. Vai ficando. Esse está com você há quanto tempo? Ele está bastante. Esse aqui já está ele com já ele veio, ele já 4 anos, vai para 5. Esse aqui já veio do meu genro e ficou comigo. Também tem um monte de vaca, Luiz. Não. O computador é bom, rapaz. Ele é bom. Mas, então, essa necessidade de modismo e de coisa nova, Do novo, né? cara, é incrível, porque as pessoas cobram de você. Elas cobram, olha, a igreja tal está fazendo isso. Olha, se a gente for nessa, todo mundo vai ter o teto pintado de preto. Agora tem que ter ambiente, não sei o quê. Toda hora tem um negócio desse. E você tem que ficar igual a pessoa que compra um carro, todo ano tem que trocar de carro, porque mudou o modelo. Então, é muito difícil. Isso é ruim para a gente. A gente que é pastor, a gente se vê sempre também meio que atravessado por essas coisas, porque você precisa reafirmar o tempo inteiro aquilo que você crê e aquilo que você não está disposto a fazer, o que nos cansa e desgasta. O que também não tira. Eu não posso nem falar isso da minha comunidade, não. Não. Minha igreja não é assim, não. O que não tira, Mas, das lideranças a responsabilidade de contextualização. O Timothy Keller tem escrito muito sobre isso. Exato. Tem esse lado aí que você está falando. Não é continuar com o culto do século XVI, Então, né? Somos reformados, mas não. Pois é, você tem a pressão do modismo, a gente não vai ceder isso. Acho que eu me lembro quando a gente estava na liderança da outra igreja onde eu estava antes, quando surgiu aquele movimento de vida vitoriosa, de encontro com Deus, né, aqueles retiros de encontro. Você já fez um encontro? Nós fizemos um encontro, nós participamos. Porque eu acho que tudo que é novo, que a gente vê, a gente não deve rejeitar de cara. Tem que ir lá ver, né, medir, criticar. E se alguém tem que fazer, são os líderes da igreja. Esse é um lado. O outro lado também é usar essa coisa do não vou aderir a modismo
para você não se atualizar nunca. E aí você não consegue mais se comunicar com a sociedade. Exato. Aí vem uma outra geração. Então Você fica ultrapassado. é bom fazer esse recorte, porque senão o cara vai bater no peito, não, eu faço culto século XVII mesmo, porque... vamos que vamos. Não vai para lugar nenhum mais. Não vai. Mas de fato, você tem razão. Por um outro lado, o outro extremo é esse modismo, a necessidade de mudança o tempo inteiro, cada hora uma coisa nova, né? Tanto é que naquela época de negócio de campanha, né, quantas igrejas as pessoas estavam, os líderes exauridos que tinham que inventar a cada final de campanha de 7 semanas, tinha que inventar já uma outra. Você imagina, você dá conta disso? Eu me lembro de uma das palavras do Neuber Lourenço, professor que eu tive no seminário, pastor da igreja da Orla. Sim. O Neuber dizia assim para mim, olha, uma das coisas fundamentais, para mim não, para a sala de aula, né? Uma das coisas fundamentais quando vocês forem começar um trabalho, é saber que a maneira como a igreja começa, ela vai dar o tom da nota. Então, se você começar com evento, você vai ter que fazer evento para o resto da vida. Eu me lembrei disso. Cara. Legal. Falei, não quero ficar escravo desse negócio, porque você imagina, você tem que apresentar uma mercadoria nova para a freguesia, para a clientela, para você manter uma clientela ali. Uma nova proposta, né? Graças a Deus a gente tem conseguido construir uma comunidade com uma visão muito legal. Tem muitos irmãos, os irmãos aqui são bons, a gente está próximo deles e eles compreendem bastante isso e estão com a gente nessa visão. Luiz, para a gente fechar, que a gente já está com 1h30 de live, né? Live pra caramba, vamos dar as dicas aí. Como não ingerir veneno? O que o nosso parceiro aí que está assistindo, eu não sei nem o que a gente fala mais, fala ouvinte, fala telespectador, fala o que? Usuário de internet. Bom, o pessoal que está participando da live ou que vai assistir depois, né, no canal do YouTube, quais as dicas? O que você diria assim, se alguém chegasse assim, Luiz, como é que eu posso me proteger da morte, dessas coisas que essas doutrinas novas vêm trazendo? Como é que faz? Dá as dicas aí. Eu acho que só existem duas. Anota aí. Só existem duas. Primeiro é a sua devocionalidade com Deus na sua oração. É ter o coração sincero para Deus, que você busca a verdade e compreender a verdade da maneira verdadeira. Então, você vai ter orientação de Deus. Segundo, é você partir para a Bíblia, para as Escrituras e para a teologia boa. Então, você procurar estudar e aprender com pessoas que você perceba saúde na pregação, no ensino. Isso é fundamental, tá? Não é só a prática da vida cristã. O zelo sem o conhecimento, ele é um problema tão grande quanto o conhecimento sem zelo. John Stott. Também, né? Então, leia bons autores. Já desse eu estava falando, tudo que tiver escrito por John Stott, você pode ler sem medo de ser feliz. Você pode ler tudo que tiver escrito por Jonathan Edwards. Você pode ler tudo que tiver escrito por Martin Lloyd Jones. Leia bons autores, leia bons teólogos e leia a Bíblia sobretudo. Mas leia a Bíblia tendo a preocupação de fazer a leitura dela de forma correta, ou seja, não é apenas ler, é interpretar corretamente e ter a doutrina correta. E aí, certamente, com isso, você tem imunidade, você tem substância na sua vida, inclusive para olhar, e eu digo que isso precisa ser feito com oração, irmão, sabe por quê? Para a gente também não se tornar arrogante, né? Do tipo, eu sei o que é certo, você não sabe. Essa crítica é muito ruim de se fazer e ela só é assim, genuína quando você tem a capacidade de se colocar no lugar do irmãozinho lá. Eu vejo gente criticando, por exemplo, nas mídias sociais, eu vejo uma crítica, né? Pastores que não leem, que não tem. Uma pessoa tem uma biblioteca mega. É covardia, né?
Todo mundo que tem dinheiro para comprar livro de teologia, todo mundo que tem dinheiro para comprar naquela proporção. E eu poderia citar também as igrejas antigas. Não é assim. Então, da igreja Não onde é eu vim, assim. por exemplo, a maioria dos pastores Não eram pode pessoas comuns, né? A igreja de onde eu nasci, quando era garoto, a maioria dos pastores eram pessoas comuns, a maioria não tinha estudo, né? Os caras não tinham estudo, não tinha. Inclusive, eu sou de uma época que você nem podia estudar, não podia ir para o seminário, você era até condenado quando fazia isso, criticado. E eles não saíam falando um monte de bobagem. Também não é esse conhecimento todo, né? Tem até um debate lá na Oficina da Palavra entre o Timothy Keller, o Carson e o Piper, onde eles falam sobre isso. O Piper inclusive defende que a boa mensagem, a boa educação vem do bom conhecimento bíblico. Também não adianta você ler 30 mil livros e não ter devoção bíblica. E não ter devoção bíblica. Porque é a inspiração bíblica que traz o sopro da vida de Deus para o coração. Mas você tem razão. Quanto custa um bom livro? Pois é. Então, uma boa teologia sistemática. Os pastores do Brasil não leem. Poxa, tem pastor vendendo o almoço para comprar a janta, trabalhando. Eu hoje estive visitando um trabalho de um pastor que há 12 anos está trabalhando ali perto de Saquarema com um interno de dependência química, vendendo pallet, fazendo uma coisa ou outra para botar o dinheiro lá dentro do trabalho. Então não pode ser tão assim. simples Não é assim. tão simples assim. Mas a você que está ouvindo, então se você tiver acesso, procura. Você pode ouvir o Nicodemos nas redes sociais, o reverendo Hernandes Dias Lopes, o Ronaldo Lidório, o Valdemar Crocker. Você vai entrar lá no site da Vida Nova e com os livros de teologia, pastor Franklin Ferreira, pastor Paulo Romero, o Jonas Madureiros, todos são amigos nossos, Helder Cardim, Wilson Porte, tudo que esses homens têm falado com base em uma teologia boa, uma teologia excelente, são pastores de igrejas, estão envolvidos com o corpo, e tem outras pessoas também em material gratuito que está na internet, né? São mensagens, são pregações, são exposições de livros, de questões históricas. Então, leia livros relativamente bons na medida do possível que você puder comprar. Legal. EduSérie. Tem os cursos, né? Tem os cursos, Oficina da Palavra, entra no site. É verdade. Para você poder... Sem contar que no YouTube hoje você tem acesso a tudo, né, tem cara? acesso. Você tem lá o Evangelho Negociável do Marcelo Exatamente, Silva, o Tuporém do Jonathan Silveira, lá da Vida Nova. Exatamente, você Fiel. Tem a Fiel, você tem o Voltemos ao Evangelho. Exato. Né? Você tem o Renato Vargens. Reverendo Renato Vargens. Você tem uma galera aí publicando, o Franklin publica toda hora. Toda hora. Jonas Madureira, o Helder Cardim. Thiago Santos. O que não falta é conteúdo e você acessa pelo celular, né? Exatamente. Legal. Tá? E é isso. Luiz, essa live tem assunto para mais de metro. Mais de metro. Mas não vai dar, não. Não, tá ótimo. Então a gente vai parar por aqui, né? Deu praticamente 2 horas de live. A gente vai postar no canal do YouTube, youtube.com/Oficina da Palavra. E se você quiser mandar perguntas depois sobre isso, neopentecostalismo, ondas do pentecostalismo, né? Tudo que envolve esse debate, você pode mandar para a gente pelos canais que a gente vai responder, tá bom? E convidar vocês para as próximas lives que nós vamos fazer essa semana que vem, principalmente 29 de julho, que tem live com o João Alexandre, vamos fazer voz e violão. Legal. Tá bom? Então fica ligado aí, participa e compartilhe depois pelo YouTube a live que a gente fez. Luiz, obrigado. Nada, eu que agradeço. Pessoal, mais uma vez. Mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado, valeu, até a próxima. Todos aqueles que assistiram. Legal.